Bom dia, oitavos anos. A nossa aula de hoje ainda é sobre concordância verbal, certo? Eu fiz uma espécie de revisão e vamos treinar a concordância verbal por meio, dos períodos, justificando cada regrinha, certo? Vamos lá, então, juntos. Eu trouxe os períodos e nós vamos olhando para o verbo e para o sujeito, porque são os dois termos do período que temos que olhar. A concordância verbal sempre fala isso, é o relacionamento do verbo com o sujeito. A gente olha se o sujeito é simples, a gente olha se o sujeito é composto, para depois elaborar a regra de concordância, ok? Então, o motor mudou muito, olhando para o verbo, olhando para o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Aí vamos escrever a regra. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Período B. A frente e a traseira também mudaram. Aí notem bem, aqui nós vamos olhar para o verbo, está no plural, e para o sujeito está construído de forma a usar o sujeito composto, ok? Certo? Então, sujeito composto pede o verbo no plural. Continuando, período C. A multidão ouvia atenta o discurso do presidente. Embora o sujeito seja simples e o núcleo do sujeito é um substantivo coletivo que passa a ideia de coletividade, de um número enorme de seres, certo? O verbo permanece no singular. E a regrinha é essa: substantivo no coletivo pede verbo no singular. Alternativa D, período D. Sempre sou eu que faço tudo em casa. Sou eu que. Eu não justifiquei aqui, vou justificar agora, porque eu esqueci. Então, olhando para cá, para o período, para cá, nós temos o pronome relativo o que, certo? Que diz, sempre que quando ele se constitui como oração como sujeito de uma oração, ele pede o verbo concordando com o pronome antecessor, com o pronome que aparece antes. É por isso que o verbo está aqui na primeira pessoa do singular. Sempre sou eu que faço tudo em casa, concordando com o pronome antecessor. Ok? Período E. Seremos 3 no jantar. Eu, tu e mamãe. Então, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, mamãe, ela, terceira pessoa. O verbo fica na primeira pessoa do plural, seremos, concordando com o plural de eu. Eu, tu, ele, nós seremos. Então, sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes vai prevalecer sempre o plural da primeira pessoa. Plural de eu, nós seremos. Alternativa F, período F. Sereis apenas 2 no jantar. Tu, segunda pessoa, e mamãe, terceira pessoa. Então, plural de tu é vós. Vós sereis. Certo? Porque a segunda prevalece sobre a terceira. Sujeito composto por pessoas gramaticais diferentes prevalece a segunda pessoa do plural. Sereis. Alternativa G é trovejou. Olha que hora que eu já olho para o verbo trovejou, do trovejar, eu já tenho ideia de que é um verbo de fenômeno da natureza, fenômeno natural, certo? Então, sendo ele um verbo fenômeno da natureza, certo? Ele é impessoal, ou seja, ele permanece na terceira pessoa do singular. A concordância verbal é clara nisso. Nós não vamos brigar com a gramática. Ela está dizendo isso, nós temos que acatar, tá? O verbo indica fenômeno da natureza
e permanece na terceira pessoa do singular, porque é impessoal. A alternativa H, período H. Houve muitas brigas e reconciliações na família naquele período. Verbo haver no sentido de existir, a gramática diz que é impessoal. Ele é impessoal, ele vai permanecer sempre na terceira pessoa do singular, certo? É por isso que o verbo está no singular. Verbo haver no sentido de existir, permanece na terceira pessoa do singular. Pessoal, olha, vocês assistam a videoaula e, por gentileza, copiem, tá? Copiem todas as alternativas no caderninho de vocês, tá bom? As alternativas no caderno, tá? Não precisa postar nada na plataforma, mas copiem. Por quê? Porque já é revisão para prova. A nossa prova vai cair concordância verbal. Deu para ver, né? São muitas regrinhas, então eu tô insistindo. Já é a terceira aula, ou quarta de concordância verbal. Então, por favor, tá? Copiem no caderno as regrinhas. Não precisa postar nada na plataforma nesta aula de hoje. Na de sexta-feira vai ter tarefa, certo? Aí eu vou dar umas concordâncias para vocês fazerem, tá bom? Certinho? Obrigada.